E aí, galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui no nosso projeto de importação de NFE. No nosso último encontro, a gente tinha criado esse formulário de cadastro. Nele, a gente tinha a aba movimento e na movimento a gente clicava no botão e esse botão dava uma mensagem que clicou, né? A gente implementava o evento. Agora, o desafio de hoje vai ser fazer o formulário de seleção da importação do nosso fiscal. Então, vamos dar uma conferida aqui no que a gente tem. Então, no nosso desktop UI, a gente tem nossa mail window. Vamos adicionar uma pasta com o nome de fiscal e, e também vamos adicionar uma nova pasta com o nome de register, que seria nossos registros. Aqui na fiscal, ou fiscal, vamos criar. Opa, não é. Vamos adicionar um. Vamos adicionar um ABF. Então vai se chamar FRM de form invoice. E para nota fiscal em inglês se traduz mais ou menos como invoice. FRM invoice. Muito bem. O invoice list, deixa eu ficar mais da hora. Formulário de listar as nossas fiscais. Então a gente tem formulário aqui, vou mudar para a janela lado a lado. Então o da PF ele começa com um grid. E dentro desse grid a gente vai criando as nossas separações para ele se tornar dinâmico. Então vamos começar aqui com as definições de coluna dele, né? Grid.raw definitions. Dentro da coluna a gente vai ter, vamos fazer um grid com 3 colunas. Hoje vai ter essa linha aqui no topo, uma linha embaixo para nossos botões e aqui no meio o grid das notas fiscais que a gente já importou. Raw definition rate, vamos deixar uma altura fixa para os componentes do cabeçalho e vamos fazer o mesmo para as outras duas. Então vamos copiar aqui para ganhar um tempinho e esse aqui do meio vamos ocupar a área toda. Aí só como ficou, ele já delimitou aqui para a gente que vai ser topo e vai ser rodapé. Ah, vamos tornar font size, eu esqueci qual que é o tamanho da fonte. Vamos por 18, global. E vamos começar com a nossa implementação. Então, dentro, e aí aqui é uma parte que a gente erra bastante, é fácil de errar. As coisas têm que ser dentro do grid. Então, a gente vai começar aqui com um stack panel, é um painelzinho para agrupar os itens. É, vamos por um nome para ele. Name igual STP, certo? Isso significa pesquisa. E aí, aqui também a gente tem que definir aonde que ele vai ficar no grid, grid roll igual a 0. E também a gente tem que pôr a orientação dele. Então, a orientation horizontal. Que aí os componentes dele vão ser alinhados assim, na horizontal. Toda vez que eu salvo, ele dá essa formatadinha no da PF, porque eu tenho essa extensão aqui, ó. Caso alguém queira usar um style. Esse XAML Style for Visual Studio, ele faz essa formatação automática pra gente. Então, continuando aqui, depois que a gente definiu o nosso tech panel, vamos pôr os componentes, né? Então, vamos começar com um label. Lembrando que a gente deve colocar nome, não é necessário, mas eu gosto de pôr nome em
todos os elementos para que quando a gente for acessar ele, a gente ter o nome dele. Então, nome Bell Search, height. Vou pôr uma altura fixa e um tamanho fixo também. Uma margem. Horizontal alignment vai ser left, para que o texto fique na direita e a esquerda, né? E o content, que é o conteúdo dele, vai ser igual a pesquisar. Beleza? Parece que ela ficou meio grande a fonte. A fonte ficou grande pro nosso tamanho de fonte. Aí colocando um alto fica melhor, né? Eu tinha colocado fixo. Legal. Vamos pesquisar. Aqui nesses componentes é mais para a gente ter uma ideia do fluxo e tal. Eu vou deixar eles bem simples, não vou ficar colocando imagem, essas coisas não, para a gente realmente andar aqui com o nosso conteúdo. Depois do nosso label, a gente vai ter um text box que vai ser o, o real conteúdo da pesquisa, né? Então, box, aí vem a mesma coisa. Name, txt search, txt search, rate deixa como alto, para não ter problema com a fonte. A nossa width, que é a largura. Vamos pôr uns 200 por enquanto, depois a gente aumenta se precisar. Essa margin vai ser 10, para dar uma distância boa dos componentes. Horizontal aligned stretch. E depois o nosso vertical content aligned center. Isso aqui é para colocar o texto aqui no meio do label, senão fica esquisitão. Acho que esse label tá faltando isso. Aí, aparentemente não mudou nada. Problema não. Muito bem. Depois a gente vai ter aqui ah, um combo box do tipo de pesquisa, né? Então vamos colocar aqui CBX. Mas antes disso, vamos ter que pôr um label. Eu vou copiar esse label aqui. Vou colocar aqui embaixo para a gente ganhar tempo. Então, LBL search for, ou seja, pesquisa. Pesquisar for. Acho que vou pôr 2 pontos aqui para ficar bonitinho. Pesquisar por. E aqui depois do nosso label pesquisar por, aí a gente vai colocar o nosso combo box. CBX search for. Então teremos o nome, a largura dele, vou deixar 150, se precisar a gente aumenta. Height, tem que ser alto por conta do tamanho da fonte. E margem ser igual a 10. Então, quando a gente coloca uma chave errada, acontece isso. Parece dar um tamanho legal. Depois a gente vai ter 2 botões. A gente vai ter o botão de pesquisar por e o botão de importar. Button, name, BPM import, vai ser a importação do XML, width. Vou pôr padrão 100, vamos ver se vai ficar legal. Width, rate, alto. Eu tô pondo esse rate alto, mas nem precisa declarar, na verdade, quando é automático. Margem, deixa 10. Horizontal alignment
deixa como right. Ah, content importar XML e o click vai ser um new event handler. Vai criar o evento do clique. Decide fechar a chave aqui, aí ele dá erro. Beleza. Nosso botão ficou pequeno, então para a gente ajustar essas questões de coisas que não couberam, vamos deixar hum, nosso white aqui, vamos pôr simplesmente. Ficou legal. E o nosso hum, white aqui, 900, deixar um pouquinho maior, vamos ver se vai dar. É, parece que não, essa fonte está muito grande. Deixa eu 16. 16 parece que ficou até mais bonito. Deixa 16 por enquanto, depois a gente troca. Não importa muito essa questão de design, não. Normalmente no ambiente de desenvolvimento a gente recebe um template para a gente seguir. Então o btn import e o btn search. E aqui o clique dele vai ser um new event handler. E aqui, legal. Nossos botões estão na ordem invertida. Não, tá legal. Beleza. Agora a gente vai precisar adicionar um grid aqui na segunda coluna, que a gente vai popular ele depois. E, e vamos fazer o rodapé aqui também. Então, vamos pegar aqui embaixo. Vamos ter um data grid. Grid from row 1. E o name vai ser de DV, data grid view, invoice. Decide fechar a chavinha e vamos por uma margem também para ele não ficar muito coladinho. Beleza? Aí já ficou mais bonitinho. Dá um zoom alto aqui para melhorar nossa visualização. Não tem um meio termo, aparentemente. Agora vamos fazer o nosso stack panel do rodapé. Primeira coisa, STP Stack Panel Actions. Stack Panel Actions. Ele vai ter a grid.raw igual a 2, horizontal align to right, para ficar nesse cantinho aqui, ó. E depois a gente vai ter a orientation, que é o jeito que ele fica. Orientation vai ser vertical. Aqui, agora a gente vai iniciando, a gente vai colocando os elementos. Um ponto interessante é Stack Panel, o certo mesmo da PF, coisa mais escalável, é de fazer os grids aqui tudo dinâmico para ficar um pouco mais bonito para alterar o tamanho da tela. Só que em softwares de gestão comercial não é comum você ficar alterando o tamanho da tela. É uma coisa assim, ela vem desse tamanho, você mexe e pronto. Questão de usabilidade tem que ser. O mais importante é ser rápido, sabe? Então a gente não fica preocupando muito com o tamanho de tela, essas coisas. Vem um protótipo, a gente faz e dificilmente o usuário troca o tamanho de tela. Se ele quer que uma tela seja grande, ela já vai abrir a maximizada normalmente. É o que a gente vê com mais frequência no mercado. Vamos criar então nosso primeiro button, que vai ser o btn name btn insert. Wide, vou pôr o mesmo wide dos de cima ali. Deixar alto, margin 10 e o nosso content vai ser incluir. Essa chavinha no lugar errado. Beleza, essa white ficou feia pra caramba. Essa hate. Até parece que essa fonte desse botão não é a mesma do de cá. É por causa da margem. Ele não tá cabendo
no controle. A gente olhar aqui, orientation vertical, 50 px, 50 px. Aqui. Vamos fazer os demais e depois eu arrumo esse tamanho dele. Então, incluir. Depois a gente vem com o segundo, que vai ser o alterar. PTM. Alterar. Vamos com o próximo. Incluir, alterar. Vamos fazer o excluir. Eu fiz a orientation do grid errado. É por isso que ele não está mostrando ali. Já vamos arrumar. Delete. Orientation aqui, ó, é horizontal. Aí, ó, agora ele coda. Às vezes o DPF tem essas coisas. A gente faz alguma coisa assim e não tem nada do comportamento esperado. Então a gente pode procurar que a gente provavelmente errou algum detalhe bobo. Cancelar. Opa, aqui é em inglês. Aí podem me perguntar, ah, mas por que a gente está fazendo os textos aqui em português e o back em inglês? É, imagina que a tua empresa tem um plano de expansão que vai contratar devs estrangeiros. Você era o arquiteto de software lá na versão inicial. Aí, na hora de contratar o estrangeiro, o cara sabe até C Sharp, mas não sabe português. Vai ser praticamente impossível você diversificar teu time no futuro, seja em qualquer tipo de projeto que você trabalhe, se você não escrever algumas coisas, se não escrever o código em inglês e fazer um processo de internacionalização do front. Aqui eu não estou fazendo, mas o normal é ter um processo de internacionalização aqui. Então, é por isso que eu pratico os nomes em inglês. Eu também era contra, eu gostava de aportuguesar meus softwares, mas eu descobri que não é uma boa prática. Feito isso, agora a gente já tem nossa telinha. Vamos lá no FRM menu. Vamos achar ele primeiro, né? Aqui, main menu. FRM menu é a clássica do desenvolvimento de software. Aqui no movimento a gente tem o MEI fiscal e agora a gente vem e cria uma instância dele. FRM invoice list, com o nome invoice list igual ao new invoice list. FRM invoice list ponto owner, que é o dono dele, é igual a this. FRM invoice list ponto show dialog. Show dialog retorna o resultado, então a gente pode colocar aqui go results é igual a fm aqui é anulável. Go result igual frm invoice.showdialog. Isso aqui serve para a gente recuperar se a ação do formulário foi concluída ou cancelada. Vamos ver como que vai ficar agora. Então, rodando nossa aplicação. Fiscal. Aí, ó, o nosso formulário está pequeno para ele. Vamos ajustar aqui. Invoice list. Eu acho que eu vou trocar aqui slide. Que não pode ser alvo por causa do grid aqui no meio, que tem tamanho, né, definido. E outra coisa, vamos colocar location. Windows Startup Location, Center Owner. É o centro do formulário que chamou. Vamos rodar novamente. Deixa eu só trocar o negocinho aqui. Windows Size 16. Gente, vamos ver.
Parece que a minha fonte não tá pegando no formulário principal. Vamos ter que arrumar esse aqui. Esse aqui tá meio pequenininho. Oi, gente, tá jeito. Ó, ficou feio pra caramba, hein? Vamos dar uma diminuída e tem que ficar mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Beleza. É isso. Hoje eu queria só mostrar esses detalhes e questão de tamanho a gente ajusta no nosso próximo encontro e deixa esse formulário mais agradável aos olhos. Por exemplo, ele não está centralizado aqui, ele não está centralizado aqui. Essas coisinhas que é importante saber, mas a gente acaba tendo que ir tentando, né? Então é isso, galera. Muito obrigado e a gente se encontra em breve.